teologia nos ensina que nós somos mais do que um ajuntamento de pessoas. Eu disse no domingo passado, a partir do texto do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 4, que nós somos um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo Jesus. E nós, individualmente, somos membros da igreja e somos membros deste corpo. Nós temos um sentido de existir, nós temos um propósito, e Deus está trabalhando conosco, edificando a sua igreja. Gostaria de finalizar esta linha de exposições a respeito da igreja no dia de hoje, pregando a partir de um salmo, de um cântico de romagem, o salmo de número 122, agora de manhã, e à noite finalizar esta teologia do culto a Deus com o salmo de número 133. Os dois salmos foram lidos aqui pelo pastor Johnny, logo no início, e eu gostaria de expor um pouco a respeito deste salmo, com a intenção de entendermos o que nós fazemos então agora como corpo de Cristo, quando nos ajuntamos na casa do Senhor. O texto é bem conhecido, e ele nos ajuda a entender um pouquinho dessa teologia do culto, e de como a igreja deveria pensar a respeito do culto ao Senhor. Nós já fazemos isso. Talvez nós não saibamos exatamente porque nós estamos repetindo algo que nós aprendemos e se tornou um hábito. Não há nada de errado com isso. Os bons hábitos são necessários para que a nossa prática, o nosso comportamento seja coerente. Mas eu gostaria, na manhã de hoje, tratar a respeito disso a partir deste texto, com a intenção de não só fazermos isso de novo no domingo que vem, mas que nós tenhamos um pouquinho mais de compreensão, o que é a igreja do Senhor e o que nós fazemos quando nos ajuntamos aqui do ponto de vista da história da redenção. Então abra o texto no Salmo de número 122, eu vou ler o texto do verso 1 até o 9, o último versículo, e depois nós vamos expor rapidamente esse texto aqui. O texto diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui, vamos orar uma vez mais. Senhor, nós nos consagramos a Ti agora também com a nossa atenção voltada à Tua palavra, que é santa e que é preciosa. Também, ó Deus, desta forma nós expressamos a nossa adoração a Ti. Não permita que nada nos distraia, Senhor, e nos faz praticar este exercício espiritual, de estar atento à Tua ministração na manhã de hoje para conosco, de uma forma também temente, obediente e reverente, que é o que cabe a nós, Senhor, como igreja. Nós já cantamos, nós já ofertamos, nós já nos congratulamos aqui nesta manhã, homenageamos as mães, tudo isso é ato de culto a Ti. Mas agora, Senhor, nós também queremos ouvir do Senhor o que o Senhor tem para falar conosco. Fala com a Tua igreja, fala através do Teu servo nesta manhã, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A história da Bíblia é um enredo completo. Ela começa com uma família num jardim e ela termina em uma cidade. Deus está nos mostrando não um pedaço da história da redenção. Ele revelou e trouxe ao conhecimento dos seus servos toda a história da redenção. Não há a possibilidade de nós não terminarmos a história como Deus planejou, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. A vontade do Senhor, ela é um ato decretado. Ele não cria uma expectativa, ele produz uma realidade. E Deus decretou que a existência humana seria assim. Começaríamos com
como um casal num jardim, no Éden, e terminaríamos como uma família, numa cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial. Todos conhecemos esta história. Ela não é uma historinha contada, ela é a história revelada por Deus, a respeito de fatos que Ele decretou e se cumprirão, porque a sua vontade é soberana. Essa é a nossa perspectiva para com as Escrituras. Amém, meus irmãos? No Éden, Deus caminhava com aquele casal, ele estava ali. Mas o pecado rompeu aquela relação, o homem quebrou uma aliança com Deus. O resumo é que o homem decidiu amar mais a si mesmo do que a Deus. E ele expressou isso na forma da desobediência. Ele decidiu não cumprir algo que ele havia recebido como uma ordem de Deus, dizendo, em outras palavras, eu prefiro seguir o meu próprio desejo, o meu coração, do que a tua vontade. O resultado, Deus expulsa aquele casal do Éden, mas não sem antes dar a nós, da humanidade, uma promessa, que Deus restabeleceria aquela perfeição e bondade na qual Ele havia nos criado no Éden. E Ele faz isso com a história da redenção. Tudo depois do capítulo 3 de Gênesis. Caminha no sentido de nos mostrar como Deus solucionou um problema que era nosso. Como Deus resolveu aquilo que nós, como seres humanos, trouxemos de problema para a humanidade e para a própria criação. Desde então, toda a história da redenção é uma jornada. A jornada de Deus, trazendo o seu povo de volta à sua presença. E o texto das Escrituras termina dizendo, lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, que Ele o fará reunindo todo o seu povo novamente na Jerusalém Celestial. Quando nós lemos este salmo, nós encontramos o cântico de romagem do Salmo 122 dentro de uma coleção de salmos. São 15, desde o Salmo 120 até o último ali, que trata dessa realidade. Deus estabeleceu ali uma forma de figurar, de ilustrar esta jornada da caminhada cristã. E Ele o faz, então, nessa história, levando o povo de Israel, pelo menos uma vez por ano, até Jerusalém, numa jornada que é chamada de peregrinação, para os nossos dias uma romaria, e este cântico está inserido, então, nesta coleção de cânticos e salmos que eram entoados em um momento. Durante o ano, as tribos se juntavam e se dirigiam a Jerusalém para as festas que Deus havia estabelecido lá. Nestes cânticos, nós temos pelo menos 3 deles compostos por Davi. Este é um deles. Também o próximo, se não me engano, o 131 e o 124 também são cânticos de Davi. Qual é o motivo destes cânticos? Primeiro, ensinar o povo a respeito da doutrina, como Deus havia estabelecido uma aliança com eles. E, em segundo lugar, uma expressão do povo, ou um canto de alegria, ou um canto de lamento, ou um desejo de proteção. Os cânticos expressam ali sentimentos e emoções. Quando nós começamos a ler este salmo, nós sabemos exatamente o que este salmo está expressando: alegria. O texto começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor estava em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela não foi criada, ela não foi plantada e organizada, planejada pelo povo de Israel. Nós sabemos que Davi conquista aquela cidade, e ela se chamava antes Jebus, porque ela era uma propriedade dos jebuseus, um dos povos conquistados ali. Nós encontramos este relato tanto no primeiro livro das Crônicas, quanto no livro de Juízes também, e ali Deus escolhe então como sendo o único lugar para adoração a Ele. Vocês se lembram que durante o período de peregrinação no deserto, o povo não tinha um lugar fixo para adoração. Eles tinham o tabernáculo, que era uma tenda, e eles mudavam o acampamento de lugar todas as vezes que eles também mudavam ali o seu ponto de jornada. Eles eram peregrinos, eles eram nômades. Ficaram ali 40 anos andando naquele deserto como nômades, e a cada momento de parada, em lugares específicos, eles montavam todo aquele aparato religioso, e eles fizeram isso durante muitos anos.
quando Davi é coroado e se torna rei em Israel, Deus, através de Davi, estabelece Jerusalém como o único lugar de adoração, o único lugar onde Deus receberia adoração. Nessa condição, então, Deus estabeleceu um lugar que havia dado a Moisés como uma orientação. Antes de Davi, Deus havia estabelecido festas que o povo deveria programar no seu calendário e deveria estar juntos, reunidos. Pelo menos 3 grandes festas de Israel eram obrigatórias: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. O que acontecia era que durante pelo menos um mês, talvez mais, nós não sabemos exatamente, Jerusalém se tornava uma grande festa. Povos de todos os lugares, das 12 tribos, se dirigiam até Jerusalém para ali celebrarem a Deus, oferecerem culto a Deus, fazerem ali os seus sacrifícios. A cidade se tornava uma festa. Imagino no trajeto, os peregrinos, as tribos se encontrando no caminho e estes salmos sendo entoados, dizendo o propósito pelo qual eles estavam indo. Então, este salmo tem a sua característica como um sentimento de grande alegria. Que alegria é essa? Alegria daquele momento do ano em que as tribos se juntariam para a adoração a Deus em Jerusalém. Por isso, o salmista começa dizendo que ele se encheu de alegria quando ele recebe o convite de ir até a casa do Senhor. Ele está aqui se referindo ao templo em Jerusalém, mas também à cidade santa. O coração do salmista, então, não se enche de alegria por uma festa qualquer. E não é só mais um culto, é um momento específico da nação, em que ela estaria cumprindo o mandamento de Deus dado a Moisés, de celebrar ali muitas coisas. Nós não temos tempo para lidar com todos esses detalhes das celebrações, mas nós sabemos que a Páscoa celebra a libertação daquele povo, que o Pentecostes celebra ali um momento de colheita, de fertilidade, de bonança de Deus, e depois, futuramente, no dia de Pentecostes, nós sabemos que aquilo tudo apontava para o Espírito que viria ser derramado sobre a igreja, e a festa dos tabernáculos era aquela lembrança do tempo em que eles ficaram no deserto, com as suas tendas. Então Jerusalém se tornava um grande acampamento, e eles se reuniam ali num grande momento de celebração ao Senhor. Mas eu gostaria de destacar aqui algumas coisas importantes sobre o lugar para onde Davi diz estar indo o povo com alegria. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro destaque aqui a respeito disso é que o lugar da presença de Deus não foi marcado só como uma placa. Durante o tempo daquele povo no deserto, todas as vezes que o tabernáculo era estabelecido, Deus também manifestava a sua presença. Depois nós vemos isso também de uma forma muito clara, depois do templo construído, no livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 10 e 11, esse texto não está disponível aí, mas eu quero só ler aqui, o verso 10 e 11 diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, porque por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Quando o salmista se refere então à casa do Senhor, ele não está pensando só no endereço, não é só numa localização, ele está pensando naquele lugar onde Deus manifesta a sua glória. Segundo destaque, somente na casa do Senhor as cerimônias, os sacrifícios poderiam ser realizados. O povo poderia estar adorando a Deus de todas as formas, em todos os lugares. Deus não havia proibido a adoração, mas os sacrifícios cerimoniais, somente em Jerusalém, no templo, poderiam ser oferecidos. Então, as famílias guardavam as suas ofertas, guardavam os animais, alimentavam durante o ano, preparavam aqueles animais para o sacrifício, e quando chegava o dia, a época do ano em que eles iam para Jerusalém, aquilo era motivo de alegria. Chegou o momento de oferecermos a Deus o nosso sacrifício.
Só em Jerusalém os dízimos podiam ser entregues, só em Jerusalém as ofertas de manjares e cereais poderiam ser entregues, só em Jerusalém os sacrifícios de animais para expiação do pecado, tanto da nação quanto individualmente, poderiam ser oferecidos. Então era um momento especial, não era qualquer encontro ali naquele lugar. E em terceiro lugar, o motivo de alegria também era encontrar um povo que estava ali debaixo de uma mesma aliança, debaixo de uma mesma perspectiva. No culto à noite eu quero falar um pouquinho mais sobre esse ajuntamento, porque eles não estiveram sempre unidos. O salmista Davi também vai dizer que existia ali uma desunião entre aquelas pessoas. E depois, quando Davi assume o trono, aquela unidade se volta. Então, a alegria está também na comunhão, não havia mais guerra entre eles, e eles podiam se juntar ali como um só povo, e aquilo então era motivo de alegria. Ali os cantores, como nós vimos, espalhados por todas as cidades, as cerimônias, as canções, as aglomerações, as famílias se encontravam, tudo isso era motivo de alegria. Nós sabemos que é assim, nós gostamos e nos sentimos bem em determinadas épocas do ano, quando nós nos reunimos como família, quando nós estamos nos nossos ajuntamentos, mesmo que sejam despretensiosos. Quanto mais Davi se enche de alegria em saber que ele está indo encontrar todo o povo reunido em uma grande festa, que duraria ali muitos dias, acampamentos espalhados por toda a cidade, ao som de cantores, muita comida, como sempre, né? Juntou crente, o que tem que ter? Comida, bastante comida, e eles estavam então indo para um lugar, com muita alegria no coração e expectativa. O verso 3 a 5 vai falar um pouquinho a respeito de como Davi via aquela cidade. Ele via primeiro com uma admiração, veja o que diz o texto. Ele diz assim: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Davi, então, estabelece aqui alguns pontos que o levam à admiração da cidade. Primeiro, era uma cidade bela. A ideia de ser compacta aqui tem a ver não com algo pequeno, mas algo bem estruturado, uma cidade planejada. Embora eles não tenham começado aquela cidade, porque ela pertencia aos jebuseus, depois de Davi estabelecer aquele lugar como centro de culto de Israel, muitas construções, muitas edificações, muitas coisas foram realizadas que tornaram aquele lugar um lugar belo, um lugar de inteligência arquitetônica, um lugar admirável. E Davi então está contemplando aquela cidade dizendo: Jerusalém, como você é bonita. É bom entrar numa cidade bonita, não é? Algumas cidades que nós entramos, parece que eles não pensam nisso, e nós entramos nos lugares de acesso à cidade, são sempre os lugares mais feios da cidade. O centro é mais bonito, mas quando você chega numa cidade, muitas vezes você encontra aquelas construções meio estranhas, as ruas desorientadas, lugares assim que não te agradam, dá a impressão que a cidade é feia. Davi não vê isso. Davi vê uma cidade bem construída, planejada, com muros edificados, e ela apresentada ali como centro de referência daquela nação. E ele demonstra então a sua admiração, porque eles trataram bem aquela cidade. Eles lidaram bem com aquilo, porque aquele era um lugar especial para eles, tratando ali quase que como uma pessoa, né? Ele diz: ó Jerusalém, como se fosse falar com alguém. Davi está admirando como é bela a minha cidade, como as coisas ficaram bem organizadas aqui. Uma segunda coisa que nós vemos nestes versículos é Davi apontando para uma unidade. Ele diz que para lá se encaminham, se ajuntam as tribos de Israel. Existiam ali 12 tribos em Israel, os filhos de Jacó. E daquelas 12 tribos, muitos líderes, muita riqueza. O exército todo era composto pelas 12 tribos. Em algum momento, aquelas 12 tribos não estiveram unidas. Quando Davi ascende ao trono, somente a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim vão com ele, depois de muito tempo de guerra, de desavenças. Davi então ganha todas aquelas batalhas e consegue uni-las novamente debaixo de um só reinado, o dele.
Então, quando ele olha a unidade do povo, quando ele vê aquele povo se reunindo de novo para cultuar a Deus naquele lugar, isso alegra o coração daquele homem. E ele diz: para lá vão as tribos, o povo de Deus se ajuntam nesta cidade. Uma outra referência de beleza e algo que lhe causa admiração é o versículo 5, que nos diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém também era um lugar importante para o reinado de Davi, no sentido de que ele era o governante da nação. Para lá iam as causas mais importantes. Quando um assunto chegava em Jerusalém, eles tinham convicção de que aquilo sairia de lá com uma solução. Por isso, o centro da vida civil de Israel era Jerusalém. Era como se fosse Brasília para nós hoje aqui. A diferença é que o texto vai dizer que para lá foram colocados naquele lugar os tronos de justiça. Justiça de quem? De Deus. Era a lei de Deus que era aplicada naquele lugar. A base da justiça e segurança civil estava na lei de Deus dada a Moisés. Para lá também era o lugar onde as pessoas encontrariam os tronos da casa de Davi. É interessante pensar neste formato, porque quanto mais próximo e mais reto fosse o rei, mais abençoada era a nação. Porque quando as coisas ficavam ruins, eram os celeiros do rei que sustentavam o povo mais carente. Quando as soluções naturais não eram encontradas, era o rei que tomava a decisão e decidia. Então, o trono do rei aqui não é um ambiente de orgulho de Davi, é um ponto de referência de que ali existia um governo estabelecido e que aquilo era bom para o povo. E Davi, então, se admira a respeito daquilo e diz: como é bonito esse povo reunido aqui, porque é aqui que estão os tronos, tanto o trono de justiça de Deus, quanto o trono da casa de Davi, o rei que foi ungido por Deus para governar aquele povo. Era, portanto, meus irmãos, um evento sem comparação. Por isso ele diz: alegrei-me. Aqui é uma expressão de regozijo por estar indo e experimentar esse momento do povo de Israel. Mas nós vemos também que ele termina este salmo com uma oração. O verso 6 vai nos dizer: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz. 3 vezes a palavra shalom, paz, é colocada aqui pelo salmista. Por quê? Porque a paz era algo precioso para Davi. Davi foi um homem de guerra, um homem de sangue. Ele lutou muito para reunir aquele povo em torno de uma só governança, em torno de um só líder, de um só Deus. Então ele primeiro pede a paz sobre a cidade. Aquela cidade outrora foi muito atacada pelos inimigos, e existiam muitos inimigos ao redor de Jerusalém. Então, quando ele pede a paz, ele pede primeiro que o Senhor abençoe essa cidade e que haja paz dentro dos seus muros. Segundo, ele pede também a paz para os habitantes de Jerusalém. Ele sabe que entre aquelas pessoas também existiam desavenças, existiam inimizades, e tudo isso era um motivo para desestabilizar a própria cidade e a paz da cidade. Muitas vezes as guerras não acontecem de fora para dentro, acontece dentro, né? E muitas vezes de dentro para fora nós prejudicamos os ambientes. Então a harmonia entre os habitantes era algo importante, e a paz ali era algo importante também para as relações interpessoais. Davi também ora pela prosperidade, para que haja mantimento nos celeiros, para que todos tenham ali de alguma forma um sustento. Eles oram pela prosperidade do rei, para que haja paz, porque nada tira mais a paz de um reino do que a falta de mantimentos e a falta de recursos. Então Davi ora pedindo: nunca permita que isso se perca aqui entre nós. Por último, Davi então decide tomar uma decisão. Ele termina no verso 9 dizendo assim: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ele começa com uma expressão de alegria: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele termina com uma decisão: eu vou buscar
o bem deste povo aqui. Por que isso? Porque o bem, para Davi, significava, como vimos, orar pela cidade, orar pelas pessoas da cidade, proteger como rei aquela cidade, contribuir com aquela cidade, deixar com que os celeiros daquela cidade se mantenham abastecidos. E nós sabemos que Davi foi um homem generoso, ele tinha muitos bens, mas ele também ofertou muito dos seus bens exatamente para que o templo de Jerusalém fosse construído. Se nós olharmos lá para o capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas, nós não vamos ler agora por economia de tempo, do versículo 1 a 9, nós vamos ver ali um grande patrimônio que Davi deu da sua própria fortuna para que o templo fosse construído. Ele aceitou ofertas, doações até de outros povos, mas ele também disse: eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. E ele também fez sacrifícios da sua própria fortuna para abençoar aquele lugar. Então estava ali o povo reunido, indo para esta cidade para celebrar uma festa, e esta é a razão da alegria daquele povo. Não era só mais um encontro, era um momento especial para aquelas pessoas. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui, quando nós olhamos para esse texto? Primeiro, eu gostaria de trazer aqui algumas lições doutrinárias para nós. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos que eles eram sombras daquilo que Deus faria a partir de Cristo Jesus. Nós não temos mais que pensar nisso do ponto de vista geográfico, de uma localização física, porque o salmista estava aqui, sim, estabelecendo aqui numa linguagem verdadeira sobre uma cidade, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando de algo que talvez ele só veio entender mais tarde, quando ele mesmo contemplou a glória de Deus depois da sua morte. Porque, de fato, o ponto central da história da redenção, que começou lá no capítulo 3 do Gênesis, e está indo e finalizando no capítulo 21 do livro do Apocalipse, o ponto central não é a cidade de Jerusalém, não é o trono de Davi, não são as festas de Israel, o ponto central é a vinda de Cristo. Nós sabemos que a centralidade do culto a Deus se dá na pessoa de Cristo Jesus, tudo converge para Ele. Cristo, então, é o ponto central da história redentiva, da história da salvação, e a vinda de Cristo representa, então, a consumação de todas estas coisas. Deus havia feito promessas antes da vinda de Cristo, Ele as cumpre na pessoa de Cristo, e todas aquelas promessas que ainda hão de se cumprir, estão sendo cumpridas na pessoa de Cristo Jesus, porque em Cristo, todo sim de Deus recebe uma palavra de ordem, toda promessa de Deus recebe um amém na pessoa de Cristo Jesus. Primeira coisa, quando nós olhamos para este texto, nós temos que ver Cristo. Todos estes eventos, em segundo lugar, apontam para Cristo. Os rituais, as cerimônias, as festas, tudo isso aponta para essa pessoa de Cristo. Eram sombras, era uma silhueta, mas Cristo é a pessoa definitiva. Com a sombra, nós vemos algumas coisas, nós percebemos alguns detalhes, nós sabemos, a partir de uma sombra, se o indivíduo é alto ou baixo, se ele é mais larguinho ou mais fininho, mas nós não sabemos pela sombra qual é a cor do seu cabelo. Podemos saber se ele tem um cabelo longo ou curto, mas nós não sabemos a cor, nós não percebemos a cor da pele, dos olhos, detalhes importantes de uma pessoa não podem ser percebidos pela sombra. Assim eram as sombras do Antigo Testamento. Elas tinham o seu valor, elas apontavam para Cristo, mas elas não eram definitivas. Cristo é o definitivo. Nesse sentido, o Antigo Testamento era só uma sombra. Cristo, chegando, é o verdadeiro. É nele que nós nos alegramos, é nele que nós nos reunimos, é nele que estamos aqui, então, no dia de hoje também desta maneira. Nesse sentido, meus irmãos, não há mais para nós um centro de adoração físico. Nós não temos que sair daqui do Brasil e ir para Jerusalém, lá em Israel, para adorar o Senhor. Embora esse seja um endereço histórico, importante para a história da igreja, não é lá mais o único lugar de adoração a Deus.
Essa conversa com a mulher samaritana que o Senhor Jesus teve deixou isso muito claro. Nós adoramos o Pai, não em Gerezim, nem em Jerusalém, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E essa é a importância da adoração para Deus. Onde quer que estejamos, nós temos um ambiente de adoração ao Senhor. Como é que isso se dá então para conosco? Primeiro, esse texto fala de um templo, o templo de Jerusalém. Nós sabemos, a partir dos textos do Novo Testamento, que o templo apontava para a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele diálogo com as pessoas que confrontavam o Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, que pediam a ele sinais, que ele mostrasse ali algum movimento que pudesse testemunhar a favor dele. No capítulo 2, verso 18, os judeus perguntaram-lhe, pois, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário. Ele estava apontando para o templo de Jerusalém. E em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Agora observe o que diz o verso 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. O templo em Jerusalém não era o lugar da adoração. O templo de Jerusalém era uma sombra daquilo que viria a ser o tabernáculo de Deus, estabelecido entre os homens. Por isso, aquela nação, quando se reunia lá, ela já estava anunciando o Messias. Ela estava ali adorando em torno da pessoa de Cristo Jesus. Mateus, no capítulo 17, no verso 5, vai falar a respeito de algo que se manifestou em um momento específico do ministério do Senhor Jesus. Nós conhecemos como aquele momento no Monte da Transfiguração, quando os discípulos, 3 deles, estavam ali e contemplaram a presença de Moisés, representando a lei no Antigo Testamento, a presença de Elias, representando os profetas no Antigo Testamento, ou seja, toda a história da igreja do Antigo Testamento, ali a lei e os profetas, e naquele momento, o texto diz no verso 5, capítulo 17 de Mateus, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. No templo em Jerusalém, eles celebravam a presença de Deus. A nuvem apontava para a presença de Deus. Mas em vindo o verdadeiro, o real, as sombras já perderam o seu valor. A própria nuvem de Deus pousou sobre a pessoa do Filho de Deus. E a voz dizendo, este é o meu filho, a ele vocês devem ouvir, aponta para esta glória. Ele é aquilo que Deus manifestou no Antigo Testamento como a sua presença, na Shekinah, na sombra, na glória que se revelava ali, apontando que Deus estava no meio daquele povo. Agora, o próprio Cristo está no meio do seu povo. Ele é a própria glória de Deus encarnada. O texto, no início do Evangelho, vai dizer, o apóstolo João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O templo também se aplica a nós, porque uma vez que estamos ligados a Cristo, uma vez que fomos conectados a Ele, através do sacrifício, nós recebemos também esta palavra de bênção. Nós somos o templo do Espírito, nós somos a casa de Deus, o santuário do Deus vivo. Efésios, no capítulo 2, verso 20 e 22, vai dizer exatamente isso. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Agora observem, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Assim como Cristo é o templo, nós que estamos ligados a Cristo por meio do Espírito Santo de Deus, também somos feitos templo de Deus, lugar da adoração. O templo era apontado também como um lugar importante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo da primeira carta, capítulo 3, verso 16, vai fazer o seguinte alerta à igreja. Ele diz, não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Existe uma ligação de toda aquela imagem do templo no Antigo Testamento com a nossa realidade de hoje como igreja. Nós somos o templo de Deus. Cantamos isso, sabemos disso, mas o que o texto está dizendo é que nós precisamos viver desta maneira. Assim como o templo apontava para Jesus, o templo aponta para nós, individualmente e como igreja no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Cidade também representa algo importante. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós não estamos indo mais para a cidade terrena. No capítulo 12, verso 22, vai dizer assim: mas tendes chegado ao monte Sião, onde estava a cidade santa, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, não a terrena, diz o texto, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E nós fazemos isso como? O texto segue, a Jesus, o mediador da nova aliança. Naqueles dias, Davi celebrava a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém terrena apontava para algo maior. Ela era uma sombra daquilo que viria. Nós sabemos que ela é a Jerusalém celestial. Capítulo 21 do livro do Apocalipse, vou ler somente alguns versos aqui, diz: vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora observe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O evangelista João vai nos dizer: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. A palavra habitar ali no texto é tabernacular. E o verbo se fez carne, e se tornou ele mesmo o tabernáculo no meio de nós. Cristo é o templo, a igreja é Jerusalém, e quando nós nos achegamos, nós estamos cumprindo parte desta jornada. O culto, então, deve ser pensado desta maneira. Ele é simples, não é algo complicado, porque ele é centralizado na pessoa de Cristo Jesus. Nós podemos fazer qualquer coisa no culto, desde que prescrito por Deus e centralizado em Cristo. Tudo isso é aceito ao Senhor como expressão de adoração. Obviamente, nós temos uma direção específica para o culto público. Nós não podemos adorar como adoramos no banheiro, correto? No banheiro nós adoramos, cantamos, louvamos, debaixo do chuveiro, mas nós nos achegamos aqui bem vestidos, arrumados, preparados, porque existe uma ordem pública, mas a adoração é a mesma, se ela estiver centralizada na pessoa de Cristo Jesus. A perspectiva cristocêntrica, então, aponta para algumas coisas, e eu concluo aqui esta expressão breve de uma doutrina do culto. Primeiro, Cristo é o verdadeiro templo, não o templo de Jerusalém. Nós vemos isso claramente, e quando nos achegamos como igreja, independente do lugar onde estivermos, se estivermos em Cristo, como Ele mesmo diz: 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Existe culto quando nos reunimos assim como igreja, porque Cristo está no meio de nós, não é pelo endereço, não é pela agenda, é pela presença de Deus. Cristo é o Rei. Aquilo que era apontado através de Davi como um tipo de Cristo, foi Cristo quem reuniu os povos, não somente as 12 tribos, mas judeus e gentios numa só família, num só povo, o corpo dele, o corpo de Cristo, a família de Deus. Davi apontava para esta realidade de um rei que viria, e o seu trono seria eterno, como profetizou Isaías no capítulo 9, dizendo que não terá fim, a ele pertence toda a justiça, e ele é aquele rei que rege com retidão e verdade. Cristo é o rei, descendente de Davi, que nasceu para reinar eternamente, e é em torno dele que nós nos reunimos. É ele quem reúne o povo de Deus.
Como disse o próprio texto do Apocalipse, vendo diante do trono uma multidão de povos, línguas, nações, pessoas que foram reunidas de todos os tempos da história. A jornada da redenção termina com um povo reunido diante de um trono, numa cidade santa, a Nova Jerusalém celestial, e diante desse trono nós estaremos adorando Cristo, o Rei que nos ajuntou como uma só família. A igreja é um ajuntamento de pessoas, sim, mas em torno da pessoa de Cristo, porque é Ele quem estabeleceu a paz definitiva. Nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos entre nós inimigos uns dos outros, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos uniu. Agora temos paz com Deus e paz uns com os outros. Essa é a ideia de ser igreja. Nós vivemos assim em paz, e é Cristo, na sua jornada de redenção, quem está nos conduzindo como o pastor conduz as ovelhas à cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém celestial, a cidade santa. Meus irmãos, Deus decidiu que a santificação da humanidade, da história, se daria pela pessoa de Cristo, e Ele nos chamou para estarmos com Ele, e nos deu o privilégio de participarmos desta história da redenção. Nós temos um privilégio disso. Quem ama a igreja, ama estar na presença do povo de Deus. Por isso o salmista disse: alegrei-me quando me disseram. Quando nós nos reunimos aqui, como igreja, nós estamos dizendo: eu amo estar neste lugar. Quando nós nos reunimos aqui para adorar, eu estou dizendo: eu amo adorar a Deus com os meus irmãos. Quando eu me reúno aqui, aos domingos, eu não venho por um programa dominical qualquer, eu venho porque aqui há comunhão, e eu amo a comunhão dos santos. Eu sinto prazer, porque eu quero buscar o bem da casa do Senhor, e farei qualquer coisa para que isso aconteça. Em Cristo, nós não estamos peregrinando mais para uma Jerusalém terrena. Em Cristo, nós estamos caminhando numa jornada para Jerusalém celestial, onde a presença de Deus será plena e eterna, mas nós já experimentamos essa presença hoje. Por isso eu quero concluir com algumas exortações a vocês, meus irmãos. A igreja está no centro do plano de Deus. A cidade santa, que representa o fim da história, termina apontando para a igreja do Senhor. Por isso, como membro desta igreja, eu quero encerrar esses nossos dias de falar sobre a igreja e como nós nos congregamos, dizendo para você assim: busque o bem da igreja. Não seja alguém que vem para se servir da igreja. Busque o bem da igreja do Senhor. Sirva com tudo que Deus tem te dado de dons e ministérios, a igreja do Senhor. Ela está no centro do plano de Deus para a história. Ore pela igreja. Ore pela igreja. Não ore só por você, pela sua prosperidade, pelas suas causas. Ore pela igreja. Ore pelos projetos da igreja. Ore pelo futuro da igreja. Ore pelos novos membros que Deus vai trazer à comunhão desta igreja. Ore pelos pastores, pelos líderes, pelos ministérios. Ore pelo povo de Deus que se reúne aqui como igreja. Deixemos de ser egoístas e dediquemos um pouco mais às coisas dos outros, porque os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou definem todos os demais: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Orar pela igreja é praticar o mandamento de Deus de orar pelas pessoas da igreja. Proteja a igreja de Cristo. Ela sempre será atacada até o Senhor Jesus voltar e vencer com o sopro da sua boca todos os seus inimigos. Até lá, cumpre a nós protegermos a igreja de Cristo Jesus de todos os ataques. Alguns problemas nós mesmos trazemos para a igreja: inimizades, falta de entendimento, de compreensão. Nós criamos de dentro para fora, e assim como Davi orou pedindo a paz entre os muros, entre os habitantes, nós devemos promover a paz entre os habitantes. E promover a paz significa consertarmos coisas aqui dentro da igreja. Se tem coisas ainda que você não lidou nesta igreja,
Deus está estabelecendo um novo tempo para que você lide com estas coisas. Se há pessoas que você ainda não perdoou, para que a paz seja estabelecida, faça. Porque a igreja do Senhor Jesus é algo precioso demais para Deus, para nós desprezarmos como se isso fosse uma reunião qualquer. Ore pela paz das pessoas da igreja. Talvez você precise consertar alguma coisa, para que a paz volte a reinar, inclusive no seu coração. Contribua com a igreja. Davi abriu os seus cofres e abençoou o templo, porque ele sabia que todo o bem que ele possuía não era dele mesmo. Na oração de consagração, no livro das Crônicas, ele diz exatamente isso: das tuas mãos tu dou todas as coisas, é do Senhor, eu só estou aqui como um mordomo. Por isso, contribuir com a igreja não é fazer esmola. Contribuir com a igreja é dedicar também, na forma de bens materiais, adoração ao Senhor. E quando eu faço isso com fidelidade, não importa se é muito ou pouco. Aquela mulher que o Senhor Jesus observou no templo, entregando a sua oferta, deu tudo o que tinha, e aos olhos das pessoas daquele dia, não era nada, mas Deus honrou aquela mulher, em detrimento de um outro, que dedicou grandes quantias. Não é a quantidade, é a sinceridade do coração que define a nossa oferta a Deus. Contribua com a igreja, financeiramente, mas também com o seu tempo, com seus ministérios, com a sua dedicação, porque se é tudo de Deus, então você e eu somos de Deus. Nós não somos nada sem Deus, e tudo que temos é dele. A nossa vida, a nossa força, a nossa inteligência, tudo isso nós rendemos aos pés do Rei Jesus. Alegre-se quando chegar aqui para participar deste momento de culto. Tenha no seu coração o mesmo sentimento que o salmista Davi. Diga: eu estou indo para a igreja, glória a Deus, e eu estou indo alegre, porque lá eu encontrarei o meu Deus, os meus irmãos, a justiça, a provisão, as bênçãos do Senhor, que está relacionada a esta promessa de Deus para com a sua igreja. Amém, meus irmãos?